Iniciando então mais um dia dos nossos encontros, o Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências, item único, Considerações sobre a pluralidade das existências, questão número 22. Então aqui Kardec conclui o pensamento sobre esse tema, trazendo para nós aqui algumas reflexões interessantes. Lembrando que os nossos estudos são gravados, disponibilizados lá no nosso grupo no Facebook. E para quem estiver interessado em recuperar algum estudo que foi feito, é só dar uma chegadinha por lá e ouvir pelo YouTube. Muito bem, pessoal. Aqui então, Kardec, nessa questão 222, ele começa com a primeira frase. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Obviamente a gente vai fazer então esse resgate do pensamento pitagórico aqui num site de filosofia intitulado Pansofia. É um blog que traz aqui algumas ideias de pensadores clássicos, pensadores modernos, contemporâneos. Então aqui esse tema ele foi publicado em novembro de 2014, Leandro Morena é o nosso autor, e o título é O Pensamento Pitagórico, Metempsicose ou Transmigração das Almas. A metempsicose, nós lembramos, Kardec trata desse tema, aqui, bom trabalho, Evan, trata desse tema aqui também no Livro dos Espíritos, é a transmigração das almas, saindo de uma pessoa que morre fisicamente, e ela então transmigra para outro ser, podendo ser um ser animado, inanimado, ser humano, animal. Então esse pensamento da metempsicose que Kardec aborda, dos pensadores clássicos. E também hoje, nós temos no budismo, nós temos no hinduísmo também a ideia da metempsicose, um pensamento ativo, um pensamento vivo entre eles, sendo que quando a alma ela reencarna num ser inferior, isso representa para ela uma punição. Se for um ser do mesmo gênero, ele então, do mesmo grupo, ele então acaba sendo promovido. Então vamos dar uma lidinha rápida aqui, só para a gente poder conhecer por que Kardec fala exatamente sobre Pitágoras. Pitágoras viveu entre 571 a 496 a.C., portanto, 6 séculos, de 5 a 6 séculos antes de Jesus. E ele diz assim, um dos pontos centrais do pensamento de Pitágoras é a teoria da metempsicose, ou da transmigração das almas. Essa teoria consiste em afirmar que a alma é imortal, e quando a pessoa morre, a alma logicamente deixa o corpo e, em consequência disso, transmigra para outro corpo e assim sucessivamente. Se a alma atingir a purificação, conseguirá, no sentido ontológico, o auge da libertação. Caso contrário, terá que transmigrar até consegui-la. Esse processo repetir-se-á por várias vezes, e a alma do indivíduo vai transmigrar passando por todas as criaturas do mar e da terra até chegar novamente no homem. Esse círculo vicioso, digamos assim, vai passar do corpo do homem e voltará ao próprio homem. A ideia da transmigração das almas já existia no orfismo, uma religião primitiva da Grécia por volta do século V a.C., que afirmava que as almas humanas são divinas e imortais, e com isso tinham que transmigrarem e passariam uma vida penosa para adquirir a purificação. Para conseguir a libertação da alma, ter-se-ia de prestar culto ao deus Dionísio, deus da libertação. Conseguindo isso, a alma voltava à sua pátria celeste, às estrelas. Isso mostra-nos que o homem é ao mesmo tempo divino e imortal. A teoria da metempsicose fora aceita por Pitágoras, que inseriu-a em seu pensamento, mas o filósofo transformou-a de tal maneira que mudou a crença da libertação da alma, prestando culto a Dionísio, pela matemática,
Ou seja, passou de um esforço subjetivo e demasiadamente humano para uma purificação que tende de um trabalho intelectual, e com isso vai descobrir-se a estrutura numérica das coisas. Ou seja, a alma torna-se semelhante ao cosmo aqui compreendido como unidade harmônica. Alguns historiógrafos afirmam que Pitágoras e seus discípulos eram vegetarianos. Alimentavam-se de favas e alguns vegetais. Outros, por sua vez, afirmam que os pitagóricos alimentavam-se de apenas um tipo de carne, a suína, mas há controvérsias quanto a isso. Conta-se que Pitágoras estava caminhando quando se deparou com um cachorro que estava sendo chibatado por um homem. Logo que viu essa cena, Pitágoras repreendeu o homem explicando que o mesmo não podia agredir o animal simplesmente pelo fato de que se tratava de um amigo do filósofo, amigo esse de uma vida passada. Pitágoras afirmou que reconheceu o amigo pelo som do latido e que no presente momento estava habitando a forma desse animal. Aqui podemos perceber que a preocupação do filósofo ao ver o cachorro sendo chibatado foi de que uma alma humana habitava aquele corpo. Isso nos remete ao julgamento da importância que o homem adquiriu perante as outras espécies. Nisso chego à conclusão de que a opção de Pitágoras por ser vegetariano e a preocupação dele com o cão, além de ser uma crença a ser seguida, são que as almas humanas habitam o corpo de animais. A preocupação em si é o que há de humano. O raciocínio lógico do pensamento pitagórico nessa questão está calcado com base na premissa: a alma humana habita um corpo de outra espécie, então não se pode fazê-los mal, pois são demasiado humanos. E se fossem almas de animais? Certamente não haveria problema algum em consumi-los, maltratá-los e matá-los? Embora o homem, no pensamento grego antigo, faça parte da physis, aqui, começou a aflorar o fortalecimento do homem como um ser elementar, e não superior, como os medievais o farão da natureza. O pensamento pitagórico influenciará filósofos posteriores, citando o filósofo Platão, de 428 a 348 a.C., pois este dará continuidade nesse conceito da transmigração das almas, e isso fica evidente na obra Timeu. Aí depois aqui ele cita, faz aqui a sugestão do artigo. Aqui foram consultadas então os livros O Pensamento Antigo, Antes de Sócrates, Filósofos Pré-Socráticos, Os Pensadores, Dicionário de Mitologia Greco-Romana e Mito e Religião na Grécia Antiga. Por que nós estamos então fazendo a citação desses filósofos? Porque esse site aqui, ele é um site de filosofia, ele não é um site espírita. E aí, nesse caso, como Kardec mencionou, que a ideia da reencarnação, ou como era conhecida, a transmigração das almas, é algo que vai muito além do pensamento espírita moderno. Por isso, então, o entendimento de que a transmigração das almas é o mecanismo necessário para a evolução do espírito divino e imortal, conforme Pitágoras traz para nós, é algo que a doutrina espírita hoje vê, primeiro, como revelação dos espíritos que trouxeram para nós esse esclarecimento. Segundo, como lógica no processo de evolução dos espíritos. E terceiro, pelos indícios que hoje são apresentados para nós, através das investigações, através dos vários modelos e exemplos que são apresentados para nós nas experiências pessoais das pessoas. A Carol lembrou aqui, seguindo essa lógica, não seria nenhum absurdo dar passe nos pets, até porque também essa ideia do tratamento espiritual para os animais, Carol, independente de serem da ideia da metempsicose ou mesmo simplesmente considerando o animal como sendo ali um espírito em processo de desenvolvimento, nós temos hoje na própria doutrina espírita alguns centros que fazem trabalho de cirurgias espirituais, trabalhos de passe. Até mesmo aqui perto da minha casa tem um trabalho que faz, tem um centro que faz esse trabalho, que inclusive virou o tema de notícia da revista Isto É. Se
Se vocês colocarem, né, Centro Espírita, Animais, isto é, lá no Google, vocês vão encontrar o vídeo que traz essa reportagem. Né? Mas, enfim, isso aí é um outro tema para a gente poder trabalhar. Né? Então, na metempsicose, era isso que era tratado na época de Pitágoras e também de outros pensadores. Kardec, então, diz para nós aqui, né, o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras, como vimos agora. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Porque, na verdade, aqui o que eles estão colocando para nós é que, o que Kardec fala, é que a doutrina espírita era criticada por abraçar a ideia da reencarnação, simplesmente porque copiou alguma coisa que foi trazida pelos filósofos antigos, incluindo Pitágoras. Mas como Kardec coloca, que ele fala assim, mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. E aí nós falamos, né, quando se fala em doutrina espírita, nos seus principais pilares, a existência de Deus. Vamos lembrar, né, há quanto tempo se fala em Deus nas crenças humanas. A reencarnação, agora nós voltamos no tempo e encontramos 5, 6 séculos antes de Cristo. A comunicação com os espíritos, pegamos o Antigo Testamento e também voltamos a 3.000 anos antes de Cristo, quando Moisés fez essa proibição. A lei de causa e efeito, né, o budismo já fala sobre isso também há muito tempo. Então nós percebemos que a doutrina espírita nada mais é do que essas ideias antigas consideradas como parte das leis naturais, apresentadas de uma forma organizada. Simplesmente isso. Diz aqui Kardec, temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade. Só um pouquinho aqui para mexer rapidamente. Só fazer um ajuste aqui, pessoal, só um instantinho. Pronto. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema da metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. Lembrando que, quando se fala em transmigração das almas, nós lembramos, por exemplo, da própria ideia dos egípcios, né, as pirâmides, a mumificação e todas aquelas práticas, né, que faziam parte daquela cultura. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Não sabemos. Mas seja como for, a ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. Aqui, esse ponto é fundamental. Se nós falarmos, e vimos isso, né, já comentei com vocês no nosso último encontro, lá no livro Depois da Morte, de Leon Denis, no primeiro capítulo, falamos sobre todas as crenças que precederam o Espiritismo. Né? Falamos sobre os druidas, falamos sobre indianos, falamos sobre egípcios e dentre outras crenças também. Então, quando nós começamos a pegar as crenças mais antigas, essa colocação de Kardec ela é absolutamente lógica, porque mostra que aquelas crenças, aquelas ideias, até mesmo fora das religiões, e falando de filosofia, todas aquelas que fizeram parte da cultura humana, elas foram se desenvolvendo, foram se transformando, foram se tornando as antecessoras daquelas mais recentes. Então, muitas crenças, muitas religiões simplesmente se apagaram no tempo, porque elas não se sustentavam. Outras, porém, se mantiveram, se desenvolveram e trouxeram para nós muito daquilo que nós temos hoje. E não tenhamos dúvida disso, de que tudo aquilo que hoje nós acreditamos, no futuro nós teremos também o próprio filtro da razão chegando para nós como elemento transformador. A própria doutrina espírita, na forma como nós conhecemos hoje, ela vai se desenvolver também no futuro, porque ela não é definitiva, ela é progressiva.
E conforme nós formos mudando o nosso modo de pensar, conforme a nossa sensibilidade for se desenvolvendo, conforme as intervenções do mundo espiritual forem acontecendo, nós teremos uma visão muito mais aprofundada, algumas situações serão transformadas, porque nós ainda trazemos, né, muitas dificuldades para vermos alguns elementos que não podem ser comprovados. Muitas das nossas crenças, por exemplo, algo simples que nós hoje praticamos. Pensarmos, por exemplo, num ambiente religioso, o modo como nós nos comportamos, o modo como nós nos vestimos, alguns determinados rituais que nós praticamos hoje fora da doutrina espírita e muitas vezes algumas práticas incorporadas em alguns grupos espíritas, no modo de fazer uma prece, no modo de se vestir, no modo de organizar uma reunião. Tudo isso vai ser transformado com o passar do tempo, conforme a nossa mente for se ampliando e a nossa visão se tornando mais profunda a respeito da nossa própria natureza espiritual e da nossa relação com o mundo espiritual também. Andréia, boa pergunta. Quando foi que nós estudamos o Depois da Morte? Já faz um tempo. Eu, sinceramente, não me recordo. Estamos estudando cristianismo e espiritismo e começamos com todas essas religiões, né? Então, tem ali também um livro que tem a mesma fonte, né? Eu realmente não me recordo, André. Faz muito tempo que nós vimos. Muito tempo. Faz a coisa de talvez uns 3 anos. Né? Depois de 13, 14 anos de estudo, a gente já não tem mais uma precisão, né, sobre quando foi estudado esse ou aquele livro. Mas vamos lá. Então Kardec mais uma vez diz para nós, né? Só para poder reforçar. Então ele diz, né, quando que isso chegou para aqueles pensadores? Não sabemos. Mas seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. A antiguidade dessa doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia antes ser uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam, da maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Aqui um ponto importante, né? Porque quando nós lembramos, porque dentro do pensamento, obrigado, Dudu, estaria o link para quem quiser ver o livro lá, o Depois da Morte. Então, dentro da base filosófica dessas religiões antigas, existe muito mais uma ideia de crença do que de razão, do que de lógica. Então, quando se fala na transmigração das almas, dentro da metempsicose, um espírito humano reencarnar no corpo de um animal, significa uma punição. Então nós estamos falando de pena, de crime e castigo, né, como se falava lá em Dostoiévski. Então, pena e castigo. Agora, quando nós começamos a estudar essa parte científica, ou pelo menos essa visão científica, essa visão lógica racional, da complexidade do espírito na condição humana, da estrutura do espírito numa condição animal, nós veremos uma grande incompatibilidade entre aquilo que é o espírito e a estrutura orgânica que os animais utilizam para o seu desenvolvimento. Então os espíritos dizem que não é lógico, não é possível que um espírito humano habite um corpo de um animal, utilize um corpo de um animal, simplesmente por uma questão de incompatibilidade. Aquela estrutura biológica, um cérebro menos desenvolvido, um organismo menos desenvolvido, não seria compatível para receber um espírito tão complexo como é o espírito humano. Então, cada espírito, dentro da sua faixa evolutiva, reencarna dentro de uma estrutura possível para o seu desenvolvimento. Desde os princípios espirituais dos seres mais primitivos até o ser humano, que é o ser mais complexo. Então, por exemplo, o ser humano tem ali a capacidade de pensar, tem a capacidade de se comunicar, tem a capacidade de construir, de produzir. No corpo de um animal, ele ficaria completamente impedido de fazer isso. Na visão daqueles que pensam na metempsicose com uma ideia de prêmio e castigo, isso seria lógico. Ele reencarna no corpo de um animal para ser punido.
Mas quando nós falamos em questão de fluidos, em questão de afinidade fluídica, de estrutura biológica, de estrutura espiritual, nós vemos uma incompatibilidade. Então, no passado, se pensava apenas nesse aspecto filosófico. Hoje nós pensamos no filosófico e também no científico, que seria o lógico-racional. Carol colocou, por isso mesmo seria um castigo, né? Uma coisa elimina a outra. Pois é, nesse ponto sim, mas acontece dessa parte de incompatibilidade dos fluidos, Carol, é aí que naquela época não se pensava. Hoje os espíritos já mostram para nós. Existe uma incompatibilidade. Não dá para simplesmente você colocar um ser com uma determinada faixa de fluidos ou de vibração energética num corpo dessa natureza. E é aí então que nós eliminamos essa parte do pensamento. Então o espírito nunca retrograda. Esse também é um ponto importante da filosofia atual que nós temos. O espírito sempre vai viver algo compatível com o seu grau evolutivo. Se ele tiver que ser punido, ou a necessidade de fazer um resgate de um erro que ele praticou, será dentro do seu campo de ação. Não há esse retrocesso. Esse é um ponto fundamental que a doutrina espírita traz para nós a partir dos ensinamentos dos espíritos. Diz ainda para nós. Deixa eu ver, tá. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam, observem essa expressão importante, uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme às leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram. Nos últimos tempos, desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se por que todos os espíritos não aparecem de acordo sobre esse ponto. É o que falaremos logo mais. Examinaremos o assunto por outro ângulo, fazendo abstração da intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Aqui, então, o que Kardec propõe para nós é que pensemos na lógica desse processo de transmigração das almas, independente das revelações, das instruções dos espíritos. Então ele vai analisar apenas no aspecto filosófico. Arnaldo colocou, né, filosofando, né, o espiritismo ajunta partes de alguns ensinamentos. Vem do todo Deus e volta para o todo, sem saber a individualidade, corrige o panteísmo, reencarna, mas não retrocede, corrige a metempsicose e vai por aí adiante. Né? Exatamente porque os tempos modernos em que a doutrina espírita foi desenvolvida possibilitava esses questionamentos, essas análises. Mais uma vez, independente da comunicação dos espíritos, essas comunicações vieram para reforçar ainda mais a própria lógica. Então Kardec fez aqui a abstração à intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que essa filosofia não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disso com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Então, unicidade, o indivíduo vive uma única existência, como é o caso que nós vemos hoje em muitas das religiões tradicionais. Aqui no nosso mundo ocidental, nós temos, né, dos ensinamentos bíblicos, conforme a interpretação que essas religiões fazem, no caso as religiões católicas, as religiões evangélicas, que são essas que têm maior influência aqui no nosso mundo ocidental, assim como nós temos no próprio judaísmo também, né, no grupo mais ortodoxo, também rejeita essa parte da reencarnação, dentre outras. Então, unicidade das existências. E veremos então
a lógica entre essa unicidade e essa pluralidade. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que, à simples ideia de voltar à Terra, ficam enfurecidas. Só temos a lhes perguntar se Deus devia pedir-lhes conselho e consultar os seus gostos para ordenar o universo. De duas uma. A reencarnação existe ou não existe? Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la sem que Deus lhes peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a reencarnar-se. Perderão o tempo de protestar, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado à prisão, pois terão de passar por ela. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exame mais sério. Então aqui o que Kardec ele coloca assim, até com uma certa uma certa desconsideração por esses pensamentos, porque não adianta você dizer que faz uma coisa ou não faz uma coisa porque você gosta ou você não gosta. Se faz parte de uma lei, você vai fazer e pronto. Nesse caso, nós falamos de crença. Posso acreditar ou posso não acreditar. Algumas coisas existem, acreditemos nelas ou não. No caso da reencarnação, ela vem se tornando cada vez mais sólida, mais consistente, e qualquer tipo de rejeição que nós encontramos na atualidade, ela vem de um dogma trazido por um livro religioso, por um livro considerado divino. No caso, por exemplo, a Bíblia, na interpretação daqueles que a utilizam como base filosófica, lá existe a ideia escrita que só se vive uma vez. Então eu não vou acreditar em nada do que está escrito, independente do que minha lógica diga. E é muito interessante que hoje muitos seguidores dessas religiões tradicionais cumprem ali os seus compromissos religiosos, mas acabam pensando de modo diferente. Por exemplo, a rejeição do céu e do inferno, a possibilidade de comunicação com os mortos, a própria reencarnação. Isso não faz parte de suas crenças, mas, por outro lado, de uma forma, entre aspas, clandestina, acabam alimentando esse pensamento. Curioso isso, né? Porque a nossa lógica naturalmente vai nos levando por esse caminho. Mesmo que exista ali alguma placa dizendo é proibido você passar por aqui, mas todo mundo dá uma olhadinha depois atrás da placa para ver o que tem. O Arnaldo colocou, né, sabe o que descobri em minhas pesquisas? Ciência filosófica era matéria curricular nas escolas na França e a partir de 1800 aproximadamente no Brasil. Discutia-se a moral, o dever, o Deus. Quando Kardec perguntou aos espíritos que é Deus, estava buscando confirmar se o que era ensinado nas escolas coadunava-se ou não com a verdade. Né? Sim, nós pegamos nesse período do século XIX, onde nós tivemos ali a influência forte do iluminismo, o pensamento era fundamental, tanto na Europa como aqui no Brasil, já que muitos brasileiros, filhos de fazendeiros, né, pessoas que tinham posses, né, iam estudar na França e voltavam com esse pensamento. Só que aí, com o passar do tempo, nós começamos então a tirar essa ideia do pensar e começamos então a alimentar a ideia do obedecer. Foi aí então que tudo se modificou aqui na nossa estrutura acadêmica, né? O Tico Teco lembrou, né, o que eu sempre digo, né, o Pai não depende da nossa crença ou aprovação, né? Pois é, mas ainda alimentamos essa ideia, né? Cada um olha a Bíblia como bem quiser, né? Qualquer problema proveniente da sua observação é de sua exclusiva responsabilidade. Então a gente vai com o tempo modificando esse pensamento conforme o esclarecimento vai chegando. O nosso amadurecimento filosófico vai chegando também, né? E continua para nós aqui. Então objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas para tranquilizá-las
que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam, e que, se estudarem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que essa nova existência depende delas mesmas. Será feliz ou desgraçada segundo o que tiverem feito nesse plano, e podem desde já elevar-se tão alto que não mais dependerão temer nova queda no lodaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a num futuro qualquer após a morte, e não às que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a sua alma no todo universal, sem conservar a individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Kardec diz o seguinte, que essa discussão, esse debate sobre reencarnação, ele é direcionado para as pessoas que acreditam que há alguma coisa depois da morte. Se eu falar que eu não acredito que haja nada depois da morte, então fique à vontade, pode sair, pode dar uma volta, que essa conversa não é para você. E se você acredita que depois que você morre, o seu espírito, ou você como espírito, é absorvido por esse todo universal e você perde a sua individualidade, perde a sua personalidade, perde todo o seu conteúdo intelectual e moral, então essa conversa também não é para você. Então ele já coloca bem claro, você acredita em alguma coisa após a morte do corpo físico? Que você vai permanecer individualizado? Que você vai permanecer consciente da sua realidade? Se você acredita, vamos falar sobre reencarnação. Se você não acredita nisso, então a conversa passa por aqui. Kardec várias vezes na Revista Espírita, no livro O que é o Espiritismo, como também aqui agora propriamente no livro dos Espíritos, ele traz essa situação. Ele não perde tempo debatendo com pessoas que já têm um pensamento formado numa outra linha filosófica. É igual pegar ali nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns e ele pergunta, vamos falar sobre a mediunidade. Você acredita que você é um espírito? Você acredita que depois da morte você continua existindo? Não, não acredito. Então fecha o livro, pega outra coisa para ler e pronto. Não adianta querer convencer alguém que já tem um pensamento formado. Ninguém convence ninguém. As pessoas se convencem. Nós nos convencemos. Não adianta eu apresentar uma ideia e você não aceitar porque você tem um pensamento formado em outra coisa. Se isso não vai fazer mal para você e não vai fazer mal para ninguém, então o pensamento é seu, você faz o que quiser com ele. Porém, se o seu modo de pensar interfere na vida de outras pessoas, aí então você tem que ser limitado no seu campo de ação. Porque do contrário você vai ser um prejuízo. Você vai infringir não apenas uma lei da própria sociedade, interferindo no direito e dever do outro, como também numa própria lei moral. Então por isso Kardec já faz essa seleção de quem será o público que participará desse debate. Por isso que ele coloca para nós aqui, né? Sobre a questão da individualidade ou acreditar num futuro qualquer. Se acreditais num futuro qualquer, por certo não admitireis que ele seja o mesmo para todos. Pois qual seria a utilidade do bem? Acreditamos que há alguma coisa depois da morte? Acreditamos. Todo mundo vai para o mesmo lugar, fica da mesma condição? Se pensarmos que sim, que diferença faz se você faz o bem ou você faz o mal? Se todos serão iguais. Então para nós existe uma diferença, por uma mera questão de merecimento. Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo às custas dos outros, pois que isso não teria consequência? Acreditais, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado segundo o que tivermos feito durante a vida? E tereis o desejo de que seja o mais feliz possível, pois que deverá durar pela eternidade? Tereis por acaso a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já passaram pela terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos eleitos? Não. Admitis então que há criaturas que valem mais do que vós e têm direito a uma situação melhor, sem por isso vos considerardes entre os réprobos? Pois bem,
Colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que será a vossa, como admitis, e suponde que alguém venha vos dizer isso. Sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com eles? Sem dúvida, responderíeis. Mas o que devo fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-las melhor. Hesitaríeis de aceitar, mesmo que fosse ao preço de muitas existências de provas? Pergunta importante que Kardec faz. A sua condição é essa. Você olha alguém numa condição melhor e ele pergunta: você gostaria de ter a vida que o outro teve? Sem dúvida. E você estaria disposto a isso, a renascer tantas vezes quantas forem necessárias para você corrigir aquilo que te impediu de ser aquilo? Essa é a pergunta que ele falou, que ele trouxe para nós. Aí nós colocaríamos: sim, eu gostaria. Se eu posso corrigir e me promover para me tornar um espírito tão feliz quanto aquele que eu admiro, não invejo. Aquele que eu admiro, eu posso recomeçar e fazer de novo? Sim. Então observem que essa pergunta que Kardec faz, ela tem um cunho filosófico, é para a gente poder pensar na lógica que nos leva por esse caminho. Mais uma vez, ele excluiu lá em cima aquilo que os espíritos disseram sobre reencarnação. Ele só está fazendo a gente pensar. Bom dia, dona Miriam. Boa tarde, dona Miriam. Ele só está fazendo a gente pensar nessa possibilidade. Nós gostaríamos de viver essa realidade? Sim. De que forma que isso aconteceria? Através da reencarnação. Mas vamos em frente, ele continua. Façamos uma comparação mais prosaica. Se um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes da sua precariedade de recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna que poderíeis gozar, sendo porém necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se preciso. O que será isso para acabar com a minha vida na abundância? Ora, é o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade. Aliás, o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos de 1 minuto, menos de 1 segundo. Tem uma passagem no livro Agenda Cristã que diz que a nossa encarnação é um piscar de olhos diante da eternidade. Então é exatamente isso que coloca para nós. A nossa vida, claro, é uma vida longa, porque nós vivemos, dentro de uma realidade biológica, de uma realidade física, astronômica, que mostra para nós um dia depois do outro, e nós vamos vivendo isso durante 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. E para nós esse é um tempo que parece que nunca vai acabar. E aí, se nós nos entendermos como espíritos imortais e percebermos que nós temos milhares de existências, milhares de anos vividos nessas existências, nós pensaremos que 70, 80 anos não significa praticamente nada. É realmente um piscar de olhos diante de tudo aquilo que nós vivemos. Só que cada piscada de olho dessas significa um período de experiência que nós estamos vivenciando. Significa uma reencarnação. Diz aqui para nós ainda: ouvimos algumas vezes este raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro do que em lhe conceder os meios de reparar suas faltas? 2 fabricantes tinham, cada qual, um operário que podia aspirar a se tornar o sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal, certa vez, o dia de trabalho e mereceram ser despedidos.
Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de fazê-lo bem e eu te conservarei e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Seria necessário perguntar qual dos dois fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável que um homem? O pensamento de que a nossa sorte está para sempre fixada, em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências. Como dissemos, Deus não pede licença, não consulta as nossas preferências. As coisas são ou não são. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sob outro ponto de vista, fazendo sempre abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente, portanto, como estudo filosófico. Então, até aqui, o que Kardec apresenta para nós são essas questões, mostrando para nós qual é a possibilidade lógica. Porque a ideia da condenação ou absolvição eterna, ela é uma crença baseada naquilo que está escrito. Peguei um texto dizendo, não existe. E para mim eu olho para o livro e digo, realmente eu acredito que não exista. Mas eu não olho à minha volta para avaliar todas as situações que poderiam ser muito melhores se fossem vistas de modo contrário daquilo que está escrito. Então, se está escrito que não existe e eu acredito naquilo, eu deixo de perceber todo o mecanismo evolutivo que se encontra à minha volta. Esse é o efeito, por exemplo, de um dogma. Pensarmos na condenação eterna. Então está escrito, você não reencarna, se você erra, você vai ser punido para sempre, se você acerta, você vai ser feliz para sempre. E aí então eu olho alguém que por uma circunstância acabou vivendo de modo equivocado e ele não tem chance de recomeço. E aí nós dizemos que Deus é aquele Pai eterno, é aquela bondade absoluta, e aí condena num sofrimento eterno o indivíduo devido à sua condição, à sua situação. Não levamos em consideração, por exemplo, o ambiente que ele renasce, o seu grau evolutivo, as influências que ele teve, quais são as suas tendências e fraquezas, quais são as circunstâncias que o levaram àquela decisão. Ele simplesmente está condenado, independente de todo o seu potencial intelectual, moral ou criativo. Está descartado. Você nasceu agora, você viveu durante 20 anos, você se tornou um jovem envolvido com o tráfico de drogas devido às circunstâncias que o levaram àquela situação, você morreu num tiroteio, acabou, você vai ser condenado para sempre. Mas não poderia oferecer uma chance de remissão para esse jovem? Não, porque está escrito que não. Ok, então eu tiro aquilo que está escrito e penso no amor divino. Não mereceria esse jovem tentar novamente uma existência corrigindo as suas fraquezas? Quando nós analisamos, por exemplo, voltando sempre àquela questão, porque ela é tão importante para nós, que nos ajuda no entendimento profundo, aquela passagem lá do Pinga Fogo, quando Chico Xavier foi então confrontado com a questão da reencarnação. Para quem não assistiu, Pinga Fogo era um programa de debates, política, cultura, ciência, filosofia, religião,
a sociologia, enfim, que acontecia lá no começo da década de 1970. E aí então Chico Xavier foi convidado para 2 programas, respondendo questões que chegavam do público, da bancada que o apresentava esses debates. Para quem não assistiu a esses Pinga-Fogos, assistam, porque é uma fonte de informação não apenas histórica com relação à doutrina espírita no Brasil, mas pelo aprendizado que é trazido para nós. E uma das questões que são apresentadas são questões das mais variadas. Fala-se, por exemplo, sobre plásticas, fala sobre vícios, sobre perda de entes queridos. Vale a pena, é um programa de 1 hora, 1h30 mais ou menos, não me recordo exatamente a duração dele. Então, para quem nunca viu, dedique algumas horas dos seus dias que virão aí para poder assistir esse programa. Quem já viu, reveja, para poder relembrar tudo aquilo que é colocado. Emmanuel participa, né? Herculano Pires, que foi um grande intelectual da doutrina espírita aqui no Brasil, também se encontra lá presente. Ele era encarnado naquela época, tem psicografia ao vivo. Vale a pena. Quem não viu, veja. Quem já viu, reveja, porque vale a pena. Então, nesse programa, nesse debate sobre reencarnação, um pastor evangélico perguntou: se Adão e Eva foram os 2 primeiros, como é que nós podemos entender a reencarnação? Claro que nós falamos da década de 1970, quase já há 50 anos. Então, naquele período havia uma crença diferente sobre esses elementos. Quando foi? Foi em 1971 e 72, se não me engano, André. Então Kardec falava sobre analisarmos com mais cuidado os textos bíblicos que requereriam, nesse caso, uma interpretação melhor, e não uma interpretação ao pé da letra. E depois ele traz para nós um outro ponto. Ele fala assim, para analisarmos a reencarnação, como nós poderíamos entender, então, uma criança que nasce com uma doença congênita? Ou é uma falha da natureza, ou é Deus sendo muito cruel, tirando todas as possibilidades de desenvolvimento, ou grandes possibilidades, já que hoje nós temos, né, dentro do campo da educação especial, muitos recursos que são oferecidos para que pessoas que nascem com deficiências visuais, por exemplo, possam se desenvolver. Mas tira a chance, sem dúvida nenhuma, se comparado com uma pessoa que nasce com a visão perfeita. Se esse espírito nunca fez nada, por que ele nasce sem a sua visão e o outro nasce com a visão? Por que um nasce com uma deformidade física e o outro não? Ou a natureza tem as suas falhas, ou Deus traz ali o seu toque de crueldade. Se nós analisarmos pela perspectiva da reencarnação, nós veremos ali consequências e não causas. Aí tudo se modifica. Depois ele continua para nós aqui. Vamos lá avançar um pouquinho, senão a gente vai ficar sem terminar aqui o nosso texto. É um texto longo ainda. Então, mais uma vez, Kardec agora ele traz para nós um outro ponto de vista. Primeiro ele analisava sobre a justiça das possibilidades de nós recuperarmos o tempo perdido, recomeçarmos novas existências para fazer com que as coisas se acertem. Mais uma vez, tirando qualquer ideia vinda do mundo espiritual, vamos analisar uma outra questão lógica utilizando esse aspecto filosófico. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal, isso é evidente. Se nossa existência corporal é única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Já falamos sobre isso, né? Generacionismo, criacionismo e pré-existência da alma, e pré-existencialismo. São 3 condições em que a alma pode ter sido criada. Ou ela é criada na hora da fecundação, ou na hora do nascimento, porque muitos pensamentos dizem que o indivíduo só é considerado indivíduo a partir do 4º, 5º mês de gestação. Antes disso não tem nada nele. Daí então vem as questões do aborto, aquela coisa toda. Então, ou o espírito é criado na hora, durante a gestação, ou ele é uma divisão do espírito dos pais, ou ele foi criado antes e depois ele só encarna. Encarnar significa ir para a carne, entrar na carne. Reencarnar significa voltar para a carne.
Então a palavra encarnação ela é utilizada, por exemplo, na Igreja Católica. Nossa Senhora da Encarnação, porque a encarnação é possível. O problema é a reencarnação. E só o fato de nós falarmos em encarnação, nós já levantamos a possibilidade da pré-existência da alma. Continuando, vamos lá. Se nossa existência corporal é única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas nesse caso perguntaríamos, o que era a alma antes do nascimento? E se o seu estado não constituía uma existência, sob qualquer forma? Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se ela tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária. Num ou no outro caso, qual a sua situação ao chegar no corpo? Kardec, então, ele começa a trazer essas questões que são muito interessantes. É aquela pergunta daquela pessoa chata, né? Porque ela gosta de ficar questionando. Existe antes? Existe. Ela está desperta ou ela está inconsciente? Ela sabe que vai reencarnar, que vai encarnar ou não sabe? São perguntas muito lógicas. Depois ele continua. Num e no outro caso, qual a sua situação ao chegar no corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, que é o caso do generacionismo, do criacionismo, desculpe, ou que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Kardec então apresenta aqui para nós 6 perguntas. Vamos lá. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Bom dia, professor. Bom dia, Ligeiro. Pergunta que Kardec traz sobre os conhecimentos que cada espírito tem. Então, quando Deus nos cria, ele coloca uma pitada de cultura, uma pitada de ciência, uma pitada de desporto, uma pitada de qualquer tipo de área de conhecimento em cada um, para nascermos com esses talentos ou trazermos essas tendências. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou para aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Falamos sobre as ideias inatas no nosso encontro anterior. Para muitos é uma questão da natureza. A natureza, por acaso, criou o cérebro privilegiado de Einstein, de Stephen Hawking e outros grandes pensadores. Enquanto nós, seres mortais comuns, vivemos aqui na nossa mediocridade. Como diz aqui Kardec. Por que esses seres foram privilegiados? De onde vêm para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio onde nasceram, em que nasceram? Por que alguns homens, independentes da educação, são mais adiantados que os outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança utentote, de peito, e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Aqui lembrando que os hotentotes faziam parte de uma tribo na África que tinha ali, né, um grande atraso, né, tinha ali uma estatura menor, um comportamento muito primitivo, que naquela época era conhecido exatamente por causa das grandes navegações. Começaram então a conhecer ali as grandes navegações a partir do século XVI, né, século XV e XVI, né, final do século XV para o XVI, onde nós tivemos ali contato com a África, contato com a América.
E aí começaram a encontrar tribos de canibais, tribos de pigmeus, tribos muito atrasadas, grupos de seres muito atrasados comparados com as grandes ciências europeias, com os grandes centros educacionais. Então, o que Kardec propõe é, se pegarmos um Hottentot e colocarmos num liceu lá em Paris, esse jovem vai aprender a ler, escrever e se desenvolver e se tornar um Newton, um Laplace? Newton físico, Laplace astrônomo e físico também? Então são perguntas que Kardec faz. E depois mais uma. Essa aqui é a última pergunta, né? Antes disso, o Arnaldo colocou, né? Perguntei por esses dias, perguntei a um vizinho que é testemunho de Jeová, como ele explicaria, conforme o que acredita, a bondade de Deus em relação ao cientista recentemente falecido. Uma mente poderosa e um corpo tão depauperado. Ainda assim, muito produziu e demonstrava felicidade por estar vivo. Meu vizinho tentou explicar, mas acabou cortando a conversa, né? E aquela ideia, Arnaldo, eu também já entrei assim, em alguns debates, felizmente debates saudáveis, sobre essa questão de por que Deus pune uns e não pune outros. A resposta foi exatamente aquela passagem do Antigo Testamento que fala de Jó. Porque Deus queria testar a fé dele. Porque Jó perdeu as suas posses, perdeu a sua família, foi castigado por isso, por aquilo, e aí porque Deus estava testando a sua fé. Essa foi a resposta simples que me deram. Por que comigo e não com o outro? Porque Deus está te testando. Mas me testando, por que não testa ele? Porque eu preciso ser testado. Mas por quê? Eu nasci da mesma forma que o outro, não fiz nada antes disso, por que eu e não ele? Aí entra a questão da fé. Então, simplesmente porque Deus quer testar a sua fé. Esse é o argumento básico que é utilizado nesse caso. Continua. Perguntamos qual filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tantas diferenças de aptidões? Dirão que dependem do organismo, mas nesse caso teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Não teria responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir-se às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus que as criou assim. Então por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essa imparcialidade estaria conforme a sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas? Essas perguntas aqui elas são enigmáticas e dificilmente serão respondidas simplesmente por uma questão de fé. Porque se depender da natureza, é um sorteio. Olha, você pega aquele carrinho e você pega o outro. Se você tiver sorte, seu carrinho funciona bem. Se não tiver, azar o seu. E aí já é uma questão de injustiça logo no começo. Ou então, eu sou criado melhor do que o outro. Tenho mais capacidades e potencialidades que o outro. Mas por que Deus faria essa diferença com todos? Por que me privilegiaria com o cérebro mais desenvolvido e o outro não? Qual é exatamente a lógica que nós entendemos nessa igualdade, nessa bondade divina? Claro que poderiam dizer assim, né? Mas quem é você para questionar a vontade de Deus? Bom, eu poderia dizer, eu sou uma criatura, eu tenho o direito de questionar. Se ele vai responder ou não é outra história. Mas aí nós podemos entender exatamente por essa lógica. Por que essa desigualdade? Partindo do princípio de que tudo começa agora. Kardec continua. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressistas e tudo se explicará. Lembra que Kardec diz que os temas estudados pela doutrina espírita são a chave para muitos enigmas que ficam trancados pelos dogmas? Essa é a grande questão. Então ele pensa assim, muito bem, a desigualdade, um corpo diferente do outro, um ambiente diferente do outro, tudo isso então, de imediato, se depara com essa lógica. Quando nós começamos a entender a reencarnação,
tudo começa a se clarear. A Miriam lembrou aqui, né? Muitos dirão que também não possui todas as respostas, porque não nos cabe saber. Muito conformativo isso. Mas vamos lá. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressistas, e tudo se explicará. Os homens trazem, ao nascer, a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantadas segundo o número de existências porque passaram ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida. Precisamente como numa reunião de pessoas de todas as idades, cada uma terá um desenvolvimento de acordo com o número de anos vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão os que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que, na vossa ignorância, julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntarias naturalmente, por que uns são grandes e outros são pequenos? Uns velhos e outros jovens? Uns instruídos e outros ainda ignorantes? Mas se a nuvem que vos oculta ao passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo será explicado. Deus, na sua justiça, não poderia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. É porque só vemos o presente e não o passado que não o compreendemos. Esse raciocínio repousa sobre um sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as correntes, as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica, por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica à outra que tudo explica? No tocante à segunda pergunta, dirão sem dúvida, aquela da questão 2 que nós vimos lá em cima, se pegarmos um Hottentot e levarmos para Paris para estudar no liceu, ele vai se tornar um gênio da ciência. No tocante à sexta pergunta, desculpem, dirão sem dúvida que o Hottentot é uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hottentot é humano ou não. Se é humano, por que teria Deus, a ele toda a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásia? Se o não é, por que procuraram fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isso não está mais conforme a justiça de Deus? Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Barbosa, bom dia. Vamos agora aqui. Kardec fez perguntas do presente e do passado. Vamos agora olhar para o futuro. Sobre o destino dos espíritos, sobre o nosso destino. Primeira pergunta. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? Quando ele fala em selvagem aqui, ele fala sobre aquelas sociedades daquela época que viviam dessa forma primitiva, realmente aqueles que viviam na selva, no caso da África e das Américas. Eu que estudei, fui para a faculdade, trabalho, estudo filosofia, tenho aqui as minhas crenças, participo de uma sociedade, e de repente o outro que faz parte de uma sociedade primitiva, isolada, no meio da selva, como é o caso que nós encontramos lá na Amazônia. Eu desencarno na minha idade e um outro da mesma idade desencarna.
Qual é exatamente os nossos destinos? Tudo o que eu fiz, tudo que eu adquiri em termos de bagagem intelectual e filosófica vai ser desperdiçado? E o outro vivendo apenas na sua vida primitiva, embora muitas vezes com valores morais, nós seremos igualados no nosso destino? Segunda pergunta: o homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior? Não teve culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar? Aí é a mesma coisa também. Eu tenho as minhas condições, o outro tem as condições dele, eu tive mais facilidade, o outro teve menos facilidade. Tive ali os meus privilégios e outros não tiveram privilégios. O homem que praticou o mal, por não ter podido esclarecer-se, culpado por um estado de coisas que dele nada dependeu? Trabalha-se para esclarecer os homens, para moralizar e civilizar. Mas para uns que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingi-los. Qual é a sorte deles? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? De uma forma muito simples, podemos ver. Enquanto nós estamos aqui conversando, sentados aqui em às nossas mesas, utilizando os nossos equipamentos, nesse mesmo momento nós temos refugiados na Síria, navegando de uma forma perigosíssima ali no mar Mediterrâneo, caminhando pelas estradas, perderam tudo que tinham. Por que nós tivemos esse privilégio e os outros não? Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem ter feito bem ou mal? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, sem nada terem feito para merecer? Por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Pergunta também importante. Eu tenho que viver aqui durante os meus quase 50 anos, enquanto uma criança desencarna agora e ela vai para o céu e eu não? Ela não fez nada para merecer. Por que essa diferença entre nós? Olhando por essa perspectiva espiritual, tudo se transforma. Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admitir as existências sucessivas, e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não pudermos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento, e ninguém é excluído da felicidade suprema, a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontre em seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, a não ser na pluralidade das existências, são inumeráveis. Limitamo-nos apenas aos mais gerais. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida na Igreja. Isso seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é, no momento, tratar dessa questão, bastando-nos haver demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclame Deus como a bondade e a razão por excelência. O que teria acontecido à religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivesse resistido à evidência e expulsado do seu seio quem não acreditasse no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião baseada nos erros evidentes, oferecidos como artigos de fé? Lembrando, né, que Galileu Galilei, Nicolau Copérnico foram homens que desafiaram a Igreja e que foram punidos por isso, pelo simples fato de dizerem que o Sol girava, que a Terra girava em torno do Sol. Isso era um dogma, porque lá no Antigo Testamento estava dizendo
que Deus fez o sol parar no céu para que aqueles que eram fiéis combatessem os inimigos. E aí então os cientistas disseram, não é o sol que está girando, é a Terra. Eis então que foram punidos por isso. E isso era um dogma. Como acreditar numa religião que traz um dogma como esse? Diz aqui ainda, quando a evidência foi demonstrada, a igreja sabiamente se alinhou ao seu lado. Se está provado que existem coisas que seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, será necessário admiti-la e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais tarde mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada dessa doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais ao admiti-la do que com a descoberta no movimento da Terra e dos períodos geológicos, que a princípio pareciam opor um desmentido dos textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras, encontrando-se especialmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Aí ele traz aqui uma citação do livro de Mateus, capítulo 17. Descendo eles da montanha, após a transfiguração, Jesus lhe preceituou, dizendo, não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Seus discípulos então interrogaram e lhe disseram, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse, em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer, tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes havia falado. Ora, se João Batista era Elias, houve então a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for de resto a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que a aceitem ou não, ninguém a ela escapará por causa da crença em contrário. O ponto essencial é que se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo e, portanto, não é antirreligioso. Acabando já, pessoal. Raciocinamos, como dissemos, fazendo abstração de todo o ensinamento espírita que para certas pessoas não tem autoridade. Vai com Deus, Davi. Então até aqui o que Kardec fez foi colocar questões, perguntas sobre situações que acontecem no nosso mundo hoje, das desigualdades intelectuais, de saúde, sociais, enfim. Tudo foram perguntas. Raciocinamos, como dissemos, fazendo abstração de todo o ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade. Se, como tantos outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não é somente porque ela veio dos espíritos, mas porque nos parece mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis. Que ela nos viesse de um simples mortal e a adotaríamos da mesma maneira, não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. Vai com Deus, Marion. Do mesmo modo, não a teríamos repelido, embora viesse dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras. Porque sabemos por experiência que não se deve aceitar de olhos fechados tudo o que vem dos espíritos, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título aos nossos olhos é, e antes de tudo, o de ser lógica. Mas ainda tem outro, que é o de ser confirmada pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e raciocinado pode revelar a quem se der ao trabalho de observá-los com paciência, perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Que esses fatos se popularizem como os da formação e do movimento da Terra,
ser necessário conhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconhecemos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe deu na sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podiam deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E aí depois aqui ele coloca para nós, sobre o artigo da ressurreição da carne, no item 1010, que nós veremos lá na frente. Então é interessante, nós fizemos esse estudo, eu tive a oportunidade de fazer lá na Sala Espiritismo Net Brasil, quando nós estudamos lá no estudo aprofundado da doutrina espírita, exatamente essa passagem de Nicodemos. E como eu sempre gosto de fazer, porque não basta apenas a gente trazer uma informação, um tema que a doutrina espírita apresenta sem antes entendermos o que os outros pensam em torno disso. E aí então, para falar sobre essa passagem do livro de João, eu fiz uma pesquisa em sites católicos, evangélicos e espíritas sobre o mesmo tema. E pelo fato de nós termos ali interpretações que são feitas a partir dessas passagens que são consideradas alegóricas e não objetivas, cada um faz uma interpretação diferente. Então foi colocado para nós que nascer do corpo e do espírito, nascer da água, é uma ideia filosófica que fala do espírito se renovar, do espírito se transformar. E aí vão dizer que as traduções estão erradas, que as palavras originais trazem para nós temas diferentes. E aí começa então aquela guerra de interpretação que é muito interessante. Cada um dando uma opinião diferente em cima do que está escrito. E é claro que quando nós fizemos um estudo, ele foi feito a partir da perspectiva espírita. E para nós reencarnar, como foi colocado aqui, deixa eu pegar de novo aqui o modo como foi apresentado, foi dito para nós aqui: te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode encontrar o reino de Deus. Esse água e Espírito, água significa exatamente reencarnar do corpo, e o Espírito se renovar na reencarnação. Mas aí você pega o evangélico e você pega o católico, eles vão trazer interpretação diferente. Então, independente disso, e também nos nossos estudos, eu acabei reforçando também essa passagem, que por mais que nós tenhamos um texto sagrado trazendo uma determinada informação, nós temos que pegar esse texto sagrado e trazer para a nossa realidade no nosso dia a dia. E começarmos a trazer evidências científicas, indícios científicos, textos filosóficos, para formarmos um conjunto. E não apenas nos basearmos naquilo que apenas está escrito, fechando os olhos para aquilo que está à nossa volta, que infelizmente é o que acontece. Não me interessa o que a ciência diz, não me interessa o que a filosofia diz. O que importa é que está escrito nos textos sagrados. E isso é uma visão dogmática. E nos tira a oportunidade de nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento a respeito de nós mesmos, que é o mais importante. Meus amigos, encerrando por aqui então esse capítulo 5, mais uma vez é um item único, uma pergunta única, questão 222. Fechamos então aqui sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. No nosso próximo encontro, no capítulo 6, nós iniciaremos um tema muito interessante, como eu comentei com vocês, que vai ser na próxima terça-feira,
A Vida Espírita, capítulo 6. Começaremos falando sobre os espíritos errantes. E é bem oportuna essa passagem, porque todas as informações que tem aqui têm uma conexão muito próxima daquilo que André Luiz traz no livro Nosso Lar e nos demais livros que nós estudamos no Memórias de um Suicida e também no livro Voltei. Então nós faremos aqui uma comparação ótima, né, sobre aquilo que a doutrina espírita fala nas obras básicas e aquilo que a doutrina espírita fala nessas passagens trazidas pelas experiências dos espíritos. Encerrando por aqui então o nosso encontro de hoje. Vai com Deus, Andréia. Encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje.